Primeiro ponto que me parece relevante destacar na solução dessa questão jurídica aqui trazida é a de que há consenso científico de que a transmissão da Covid-19 se dá, sobretudo, por gotículas transmitidas pela respiração ou pela fala quando as pessoas estão próximas. E porque assim é, o distanciamento social e o uso de máscaras são unanimemente reconhecidos como medidas protetivas que protegem, que salvam vidas e protegem a saúde. Em situações mais agudas, se adota uma fórmula mais rígida e radical de distanciamento social, que tem sido identificada pelo nome anglo-saxão de lockdown, que normalmente se impõe com um caráter obrigatório. Em muitas partes do Brasil, esta tem sido a necessidade, um distanciamento social rigoroso, obrigatório, apelidado de lockdown, por recomendação das autoridades sanitárias. Trata-se, portanto, de ciência e não de ideologia, de medicina e não de metafísica. Ciência e medicina são, nesse caso particular, a salvação. É verdade que é a salvação do corpo, mas o espírito, ao menos nessa dimensão da vida, não existe onde não haja corpo. Portanto, salvar vidas é a nossa prioridade. Aliás, é difícil de acreditar que, passado mais de um ano da pandemia, presidente e prezados colegas, até hoje não haja um comitê médico-científico de alto nível orientando as ações governamentais. Tudo parece ser um misto de improviso, de retórica e de dificuldade de lidar com a realidade, mesmo diante de 340 mil mortos. E aqui gostaria de dar um brevíssimo depoimento de como a ciência pode ajudar e ainda pode ajudar na minimização das mortes. Eu tomei posse no Tribunal Superior Eleitoral, sucedendo para minha honra a ministra Rosa Weber, em maio do ano passado. E a primeira providência que tomei, já que me caberia organizar as eleições, foi montar uma comissão de médicos, epidemiologistas, sanitaristas e infectologistas, e um biólogo e um físico especializado em monitoramento de epidemias, e pedi a eles que monitorassem a curva da doença para informar ao tribunal sobre a necessidade ou não do adiamento das eleições. E com acerto preciso, essa comissão de médicos recomendou que as eleições fossem realizadas no segundo semestre de novembro do ano passado, porque eles estimavam que, nesse momento, a curva teria descido ao seu menor ponto, o que efetivamente ocorreu. E nós conseguimos realizar as eleições em segurança, ouvindo o aconselhamento de quem tem conhecimento. Em seguida, nós precisávamos determinar se estenderíamos ou não o horário das eleições e se convinha ou não reservar alguns horários em razão das faixas etárias. E para isso nós montamos um comitê de estatísticos com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INSPER e a USP, que recomendaram a prorrogação do horário por 1 hora e a reserva das 3 primeiras horas para quem tinha mais de 60 anos. Os estatísticos também acertaram e nós conseguimos fazer eleições praticamente sem fila, com 113 milhões de eleitores. Em seguida, para organizar o plano de segurança sanitária, nós convocamos o TSE, a Fundação Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, que fizeram um minucioso plano de segurança sanitária que nós divulgamos a todas as sessões eleitorais, que, no geral, foi observado, e nós também, quanto a evitar o contágio, conseguimos os melhores resultados. Eu faço esse registro para deixar documentado que a gente deve recorrer à ciência
aos especialistas, seja em que área for, para calcular probabilidades estatísticas, para calcular a curva da doença, médicos e pessoas que tenham essa capacidade. Portanto, ainda é tempo, com atraso, mas não tarde demais. O país precisa de um comitê médico-científico de alto nível para orientar e legitimar as decisões que são tomadas pelo país afora. Isso me parece necessário e indispensável ainda nesse momento. E quando o ministro Luiz Fux reportou na semana retrasada que havia estado numa reunião e que se decidiu pela constituição de uma comissão, eu imaginei que fosse uma comissão médico-científica, mas, na verdade, era uma comissão de monitoramento político, que pode ter lá a sua utilidade, mas acho que nós estamos precisando mais do que nunca de ouvir a ciência. Sem, todavia, desmerecer a importância da religião, como foi exaltado no voto que, reitero, merece todas as homenagens do ministro Cássio Nunes Marques,